Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje com um convidado muito especial, o Luiz Foschi. Ele é mágico, ele é ilusionista, ele é palestrante, ele também é recordista mundial do Guinness Book e ele também é empreendedor. Prazer recebê-lo aqui, Luiz. Tudo Tô bom, muito Matheus? feliz. E aquelas coincidências, providências da vida, conheci o Luiz lá no Hotmart Fire. Ele fez uma mágica, deixou a gente impressionado. A gente começou a conversar e hoje ele está participando do nosso podcast. Bem-vindo, viu? Obrigado, Matheus. Cara, que prazer estar aqui com você. É uma honra, né? Um prazer imensurável aí, realmente poder bater um papo, compartilhar um pouco de histórias, fazer um pouco de mágica também, quem Oh, com sabe. certeza. E aqui, que legal, gente, vindo diretamente de Belo Horizonte, especialmente para participar do nosso bate-papo. Exatamente. Tô importado lá da cidade do interior. Porque em Minas, no final das contas, eu acho que todas as cidades Sim, têm aquele gostinho de interior, né? tem, não tem? Inclusive BH. Você nasceu em BH. Eu sou de Belo Horizonte. Aham. Se você encontra as pessoas vão te perguntar: você é filho de quem? Isso aí não muda. Filho de quem? Você é filho de quem? Em Aham. BH é a mesma coisa, em Minas inteiro. Então, tô em casa. É quase um estado de espírito, né? Exatamente, cara. Com certeza, mas aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, olha só que sucesso preparado especialmente para você. Você viu, né? Pô, essa Essa aqui é a linha Arbocurvas da Casa Perini, gente. E o que vai ser experimentado é esse aqui. Olha só, degustado. É o Marcelin, isso mesmo, é uma uva de origem francesa que se adaptou muito bem aqui ao terroir brasileiro. Então, ó, um brinde em homenagem à sua participação com essa linha Arbocurvas da Casa Perini que você encontra aqui no Serafim Adeg Café. Então, na Avenida Rui Barbosa, número 341, no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial de estacionamento gratuito para facilitar a sua vida aqui no centro da cidade. E você pode acompanhar todas as novidades, todas as delícias, toda a gastronomia daqui lá no Instagram, @serafim.adegcafé. Tá aprovado? aprovadíssimo. Gostoso mesmo? Maravilhoso. Maravilha, que Muito coisa bom, muito bom. boa. É isso aí. Muito bem, Luiz, vamos começar lá do começo. Que história é essa de mágica? Como que surgiu a mágica na sua vida? Eu acredito que seja o pontapé, né, de todas as outras coisas que você faz também. Ou não, É, me corrija se eu estiver errado. cara, mais ou menos. No final das contas, eu acho Você era que. aquele menino que já fazia mágica nas festas de aniversário de família? Então, eu vou falar uma coisa aqui que Aham. ninguém acredita. Mas O quê? ninguém acredita. Inclusive, quando eu falo isso nas palestras, eu preciso colocar um bloco para explicar isso melhor, para contextualizar para as pessoas, para ficar verossímil. Aham. Mas eu era uma criança extremamente tímida. Ah, não é possível. Extremamente tímida. Eu era do tipo que a gente ia no Chegava. restaurante Ah, e eu, sei lá, com 6, 7 anos, 8 anos de idade, eu falava: ô mãe, eu quero um suco. Aí ela pede o garçom. Eu ficava sem tomar pra o não suco. pedir pro Eu garçom? tinha vergonha do que, sei lá, que era vergonha, do que o garçom ia pensar e tudo mais. Só que aí, rapaz, assim, e aí a Mas se história. chegava visita em casa, você escondia pra Cara, eu não não conversar? escondia, mas assim, eu conversava olhando pra baixo, eu não olhava Entendi. muito no olho, era aquela coisa, sabe? Aham. No entanto, como que tudo começou, no final das contas, né? Uhum. Não é que eu deixei de ser tímido, eu continuo sendo tímido, só que ninguém sabe disso. E Então você eu guarda pra finjo você o tempo todo. que você é extrovertido. Mas não, eu sou assim, eu sou bastante expansivo, sou muito conversado, mas eu não penso hoje muito nos julgamentos, etc. A mágica, ela entra na minha vida, então, eu tinha uns 12 anos de idade, um Uhum. tio meu, eu vi ele fazendo mágica, e naquele momento eu me encontrei. Eu olhei e falei: opa, É isso que eu quero fazer. isso aqui é uma coisa legal demais. Uhum. Mas, paralelamente a isso, eu sempre brinco que o bichinho do empreendedorismo também me picou muito cedo. Então, do mesmo jeito que eu me descobri empreendedor, e Uhum. isso é uma longa história, eu poderia contar aqui com mais detalhes, mas desde criancinha ali eu empreendia dentro das coisas que eu queria fazer. Então, por exemplo, com 8 anos de idade, eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler Uhum. revistinha em quadrinho e tudo mais, e eu queria comprar novas revistinhas, porque eu enjoava das mesmas, né? Sim. E eu lembro na época, custava 25 centavos a revistinha.
eu fazia alguns trabalhos, né, lá em casa, por exemplo, ajudava meu pai a lavar o carro, Uhum. ajudava minha mãe ali a lavar vasilha, e ele sempre me pagava ali 5, 10 centavos. Eu ia guardando esse dinheiro para no final comprar minhas revistinhas. Só que isso não Olha. estava o suficiente. Uhum. E aí o que eu fiz? Comecei a alugar minhas revistinhas para meus amigos, meus vizinhos. Por 5 centavos, aí ficava uns 3, 4 dias com a revistinha, me devolvia. Um clube do livro. Exatamente. Só que aí foi o meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim. Só que assim, ele não deu lucro nem nada, até porque eu pegava o próprio dinheiro do lucro ali e comprava mais mercadoria. Então, Sim. foi um negócio que não foi muito pra frente. Mas Mas você tinha variedade pra ler, pelo menos. Exatamente. E eu me vi empreendedor Aham. da mesma forma que um pouco mais tarde, com meus 12 anos, tô falando um pouco mais tarde, mas ainda Não, bem em jovem, né? relação a 8 pra 12. Aham. Exato. Eu descobri a mágica. Vi um tio meu fazendo e amei aquilo ali. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. Porque, assim, isso tá desafiando toda a lógica daquilo que eu acho que é, mas não é. E tal. Só que, e eu era bom mágico até com 12 anos. Aí eu apresentava na escolinha, aquela coisa toda. E eu parei de fazer mágica. Me pergunta por quê. Uai, mas eu já ia te perguntar, por quê? Não sei. Não faço a menor ideia. Cansou? Cara, eu parei de fazer mágica. Então eu tinha ali meu kitzinho, meu pai, Aham. inclusive, sempre me incentivou, minha mãe também. Sim. Fomos lá para aquelas lojas lá do shopping, compramos um monte de mágica e tudo. Aqueles kit Aprendi. mágica, Não é né? nem o kit, era a mágica mesmo. No quiosque do shopping você podia comprar somente a mágica. Aquela mágica. E aí eu comprei algumas que eu gostei, ia pesquisando e tal. Só que eu parei de fazer mágica. Não sei por quê. Uhum. Não lembro quanto tempo eu fiquei fazendo mágica. Mas eu sei que com 22 anos. E aí eu já era adulto, né? Já tinha minha Uhum. empresa, Sim. já tava vivendo a vida ali. E eu lembro que eu tive uma desilusão amorosa, rapaz. Eu fiquei triste demais em E casa. você queria fazer ela sumir no passe de Não, mágica. Tô pois brincando. Mas aí, até uma história que eu conto que, assim, eu tava na fossa. Pô, Aham. assim, os grandes poetas da Criam humanidade, na fossa, eles criam né? na fossa. Então, É. eu fico muito feliz. É meu período criativo. Exatamente. Agora é a hora. Fiquei muito feliz por esse término, mas eu lembro que eu tava na fossa ali, era um sábado à tarde, e aí Na já sofrência não tinha pura. mais o que fazer. Aham. Eu gosto muito de tocar piano também, então eu já tinha tirado uma música no piano ali que eu gostava, era uma música triste, sabe? E eu tocava ela, Aquela mas angústia. faltava alguma coisa. E aí eu lembrei de um Da documentário, mágica. de um documentário, não, de um especial do David Blaine, que é o Street Magic, de 1999. Eu lembrei dele. Eu falei, eu vou assistir. Tô afim de algo diferente pra eu passar aqui a tarde de sábado na fossa. E, rapaz, eu assisti esse especial. E nesse especial eu vi ele cortando um baralho com uma mão só. É um Ah. movimento, depois eu te mostro. Aham. É uma manobra, né? E Sim. aquilo ali me encantou. Ele faz verdadeiros milagres no especial. Que Mas eu vi legal. ele cortando o baralho com uma mão só. E isso me intrigou. Eu falei, tá aí. Vou aprender a cortar É o isso baralho que com eu uma mão quero. só. Só isso. Assim, não era sem muita pretensão. Aham. Rapaz, eu sei que isso foi virando, foi virando. E quando eu penso que não, eu era mágico. Quando eu penso que não, eu estava num congresso de mágica, Gente. competindo. E pasme, o primeiro congresso que eu fui pra competir, que foi o Encontro Mundial de Mágicos, lá em Belo Horizonte, inclusive, 2009, os meus grandes ídolos da mágica. Isso eu comecei em 2007 na mágica, né? Então, com 22 anos. 10 anos depois, né, do meu início lá atrás. Olha pra você ver. Mas eu considero que eu comecei na mágica mesmo em 2007. Mas quem é a sua maior inspiração na mágica? Rapaz, tem muita inspiração. Tem muita inspiração. E geralmente são undergrounds, assim. Não são aqueles mágicos conhecidos. Mr. M que Não, revelava os segredos? não, Não. Aham. Geralmente são mais underground. O David Blaine, por exemplo, é uma grande inspiração. Que eu comecei, inclusive, a fazer mágica por causa dele. Que eu vi o especial dele, me senti muito atraído. E, cara, eu tô falando assim, de 2007 até 2009, foram 2 anos que eu comi mágica. Então eu assisti tudo quanto é DVD, li tudo quanto é livro, estudei muito. E você criou suas próprias mágicas Cara, também? tem muita mágica que eu criei. Inclusive, eu Ah, comercializo que algumas legal. delas. Aham. Né? E é legal mágica criada assim, que eu posso apresentar no lugar que eu quiser, televisão, etc. Porque direito autoral é meu mesmo. Uhum. Mas, Matheus, a mágica é muito interessante, porque no final das contas, é uma pergunta, cara, extremamente interessante, que ninguém para pra pensar nisso. Afinal de contas, o que é um número de mágica? O número de mágica nada mais é do que
uma junção de várias manobras, de vários conceitos, em uma rotina que vira, então, um número de mágica. Um Autoral, ou seja, espetáculo, né? um Aham. espetáculo. Exatamente. E aí, quanto mais você entende da mágica, ou seja, quanto mais repertório você tem, quanto mais palavras você sabe, e aí comparando a mágica como se fosse um idioma, né? Eu tenho diversas palavras. E aí eu tenho advérbios, pronomes, adjetivos, substantivos. Se eu junto eles numa ordem, eu crio o quê? Uma frase. Mas se eu mudo, às vezes, um substantivo, se eu mudo um verbo, é outra frase, certo? Sim. Então a mágica é isso. Então, com algumas palavras, você faz infinitas frases. Então, criar mágica é divertido. Porque às vezes você já pega um conceito que existe, com outra ideia também existente, com um contexto diferente e cria a sua própria frase, a bem dizer. Olha Cara, só. isso é legal demais. Por exemplo, eu tava te contando desse congresso em 2009. Que as suas referências todas estavam lá. Cara, muita gente, dos livros que eu lia, dos DVDs que eu assistia. E quando eu cheguei lá, foi o primeiro congresso que eu competi, certo? Eu só queria cortar o baralho com a mão só. Lembra disso? Lembro. Há 2 anos atrás. E estava eu em congresso de mágica. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu resolvi competir nesse congresso. Me inscrevi como competidor. E eu ganhei o primeiro prêmio. Na categoria de close-up. Ah, o que é um close-up? Close-up é a mágica de proximidade. Ah, Então tá. temos várias categorias, né? Tem o close-up, tem a mágica de palco, tem a mágica de salão, tem o mentalismo. Aquelas que você fez com a gente lá no Hotmart é close-up. Close-up. Porque É aquela mágica ali que Aquela- faz na sua cara, na sua Rapaz, mão. aquela mágica que você fez do Coringa Ela é boa, né? e você tirou todos os Coringas das cartas e passou tudo pra uma carta só e estavam 5 Coringas lá, Isso cara, é muito aquilo lá é legal. fenomenal. E é bacana. Na porque- nossa cara, Exato. debaixo do nosso nariz e a gente não descobriu. E é legal porque tem gente que fala, não gosto de mágica, não. Eu adoro mágica. Só que, cara, é sensacional. Todo mundo A gente que quer tem descobrir a como. oportunidade, exatamente. Todo mundo que tem a oportunidade de ver mágica e assim, de não só ver, mas sentir a mágica, gosta. Ah, com certeza. Você entende? Com certeza. Então, assim, olha, Olha, assim, já são quase 100 episódios do meu podcast. É a primeira vez na vida pois é. que eu entrevisto um mágico, que eu Não. recebo um mágico aqui. Já são quase 100 entrevistas. Olha só que legal. E o legal também é que a mágica ela é um diferencial muito grande. E aí eu vou contar um pouco até dessa coisa da junção do empreendedorismo com a mágica, que entra também na parte das palestras, e entra na parte da maneira de ver o mundo. Sim. Olha só que interessante. Queremos saber tudo, mas você não quer fazer uma mágica de aquecimento, não? Vamos fazer. Segurar a Vamos audiência fazer. do povo? Ó, então, eu vou fazer o seguinte, Que aí o pessoal vai ficar até o final do vou fazer. episódio. Eu posso fazer para aquela câmera Pode ali? fazer pra essa Olha câmera só que aqui. interessante. O Rodrigo já tá posicionado. Eu sempre falo que isso aqui, hoje em dia, é a Notas coisa de mais R$2, difícil que tem. dinheiro físico, A né? coisa mais difícil que tem é isso aqui. Aham. Olha só, outro dia eu fui fazer uma palestra Uhum. e eu perguntei para as pessoas, gente, quem aqui tem uma nota de R$2 para me emprestar? Eu ia fazer uma brincadeira Aham. para revelar o número de série, etc. Sim. O pessoal tinha Bitcoin, mas não tinha R$2. Não é possível. Verdade. É só E aí, Pix hoje. Eu passei, aliás, a andar com 2, dinheiro. 4. Aham. Eu tô Ne- tentando nesse contar caso pra aqui, ver quantas 2, tem aí. 4, 6, 8, 10 10, reais. É aham. pouco. Mas até estratégico, tá? Porque, por exemplo, quando eu saio com a minha esposa. Deixa eu ver se não tem nada na nota. Não, Aqueles, né? não. Igual São Não, Tomé. E te mostro. E olha que interessante. Quando eu saio com a minha esposa, por exemplo, isso aqui é estratégico, andar com pouco dinheiro, porque vai que a gente é assaltado. Claro. Né? Então, se eu, por exemplo, o ladrão chega e ele me vê com R$10, rapaz, ele vai Notas ficar de com dó. 2, aí vai doar mais Ele uma vai pra me dar- você. ele vai me dar R$20 e falar, cara, você tá precisando muito mais do que eu. Mas isso aqui é estratégico. Inclusive, eu passei a andar com pouco dinheiro, Aham. porque quando eu estou com a minha esposa, por exemplo, e eu quero levar ela para um jantar, Aham. é só fazer isso aqui, ó. Dessa forma. Que isso? É só fazer assim. E aí, a gente vai, toma um bom vinho. É simples. Que É muito Top. simples. Na minha cara e eu não descobri. É isso. Assim, a mágica acontece. Sucesso! Muito Obrigado. bom. Cara, e é legal. Sensacional, adorei. E é legal porque isso acontece realmente na cara.
E a Não, pessoa na fala, cara eu não vi. mesmo, não Cara, vi. como assim? Tá? Você Isso viu, é muito Rodrigo, gostoso. alguma Você viu, coisa? Rodrigo? Nem com o super Nem close marcando. aí, rapaz. Não, mas tá tudo certo. Não, o Rodrigo ficou ali, tá até... Rapaz, Vocês não tão, isso que eu vocês não diria que é a tão vendo, mas multiplicação doido do ali. dinheiro, cara. Eu preciso, eu preciso descobrir como fazer multiplicar notas de 2 virar de 50, ué. E isso é legal demais, porque realmente acontece ali na cara das pessoas Aham. e isso encanta muito. Sim. Agora, o Matheus, o mais interessante é o seguinte. Quando eu comecei, então, a estudar mágica, isso virou um vício, cara. Ah, É sem a mesma dúvidas. coisa do empreendedorismo. E aí eu chego lá, porque as duas coisas elas se juntam. Sempre fui empreendedor. Fui, Você contou como eu desde as disse, revistinhas, né? fui picado ali pelo bichinho do empreendedorismo, então sempre me vi empreendendo, sempre empreendi, sempre fiz os meus próprios negócios. Uhum. E teve uma época que eu tinha uma construtora lá em Belo Horizonte. A Era o gente seu trabalho, aham. Sim, a gente chegou a construir bastante. Numa época boa, por exemplo, no ápice, vamos dizer ali, cheguei a ter 430 funcionários. Uau! E era Mas aquela você tem alguma loucura. formação acadêmica também ou Eu não? sou administrador de empresa. Boa. Todo Uhum. mundo pergunta, então você é engenheiro? Não, eu contratava um engenheiro. Mas quem era a Porque mente a pensante era ideia você. realmente, e eu sempre falo isso, né? A diferença do empreendedor e do empresário. O empresário, ele fica ali, tá? O empreendedor, ele junta as peças, Uhum. né? Então, eu sempre gostei, e quando eu falo peça, eu penso muito no jogo de xadrez. Sim. E existe o enxadrista, existe o tabuleiro e existe as peças. Existem as peças. Uhum. Se o enxadrista for ao mesmo tempo o rei, ou a rainha, ou o bispo, ou o peão, cara, tá errado. Ele que tem que ser. Então, assim, eu gosto muito da ideia do empresário, de estar ali no campo de batalha, mas eventualmente eu acho interessante o empresário parar um pouco, olhar para aquela estrutura que ele criou de colocando Sim. cada peça no seu lugar ali e ser o maestro daquela estrutura. Uhum. É difícil isso acontecer. Na construtora, você imagina o tanto que eu trabalhei muito assim, ainda mais com Muito. 400 funcionários, e era uma loucura, bicho. Mas a mágica era aquela minha válvula de escape. Sim. E eu gostava de ser o empreendedor, sim, mas eu amava ser o empresário. Eu sempre gostei muito de realizar, de fazer e tudo Uhum. mais. Até o dia que, obviamente, estressa, a gente tem que dar pisar Sim. no freio um pouquinho. Mas, nessa época, eu precisei de contratar uma CIPAT. Uhum. Bom, quem é empreendedor, empresário aí sabe É aquela semana a de semana prevenção da do prevenção trabalho. do aham. trabalho, de Acidente de acidentes trabalho, e aham. etc. E aí, o que acontece? Eu precisei, então, contratar uma CIPAT. Eu sempre amei o cinema, a mágica, a arte, a história. Sempre amei tudo isso. Eis que vou pesquisar, então, uma boa CIPAT para eu contratar para minha Uhum. empresa. Eu não encontrei ninguém legal. Aí eu pensei, pô, tô exigente demais. Quer saber? Eu mesmo vou fazer esse negócio. E aí eu escrevi uma palestra de CIPAT Uhum. e resolvi eu mesmo fazer para os meus colaboradores. Tinha o conhecimento, Olha. fiz um curso de tech-segurança. Na Uhum. época eu tenho até o diploma, que eu tive que fazer, né, para poder dar a CIPAT. Sim. E aí eu falei, não, eu que vou fazer. E aí eu escrevi uma palestra e tal, só que eu falei, eu não vou poder deixar a mágica de fora, porque eu amo mágica. Então eu vou colocar elementos mágicos para explicar a teoria. Que é chata. Sensacional. É chata pra É dedéu. chata. O pessoal tá lá, meu Deus, Ai, o que funcionário sono, tá lá, que vontade de ir saco. embora. Aí entrava aquele pessoal, então, gente, porque o EPI tem que ser utilizado. Uso do O cara capacete. O cara quase dormindo ali, e aí eu falei, não, vou fazer mágica com esse trem. Vou fazer uma coisa divertida. E beleza, foi excelente, o pessoal gostou bastante. Bom, eu digo que foi excelente, assim, modéstia à parte, mas foi legal, porque foi Uhum. diferente. Sim. E aí um amigo meu, que estava lá, engenheiro, ele viu essa palestra e falou, rapaz, eu gostei demais desse trem. Você podia fazer lá na minha empresa. Uhum. Falei, faço. É até bom que eu treino, pensei comigo. Claro. Cara, eu tô falando de 2012, isso aí. Aham. E aí, rapaz... Até então você nunca tinha dado palestra. Foi a Não, primeira. Foi a primeira palestra. A primeira palestra foi na minha própria empresa. Uhum. Com uma dor que eu tinha. Então Sim. eu falei, eu sei certinho o que eu tenho que falar pra Claro. sanar essa Você já dor. conhece todo mundo. Já Exatamente. sabe o que tem ali. Sabia exatamente qual que era a dor. Porque tem muito palestrante que é muito teórico. E legal, eu acho É o justo, trabalho digno. deles, É sim. o trabalho. No entanto, quando eu vivo a operação
E eu sei exatamente o que o pedreiro, o que o servente, o que o mestre de obra, o que o meio oficial ali, eu sei exatamente o drama deles. Exatamente o drama deles. Porque eu tô vivendo ali. E Aham. aí, essa palestra, então, englobou várias coisas que era meio que piada interna, né, dentro da empresa, e o pessoal gostou demais. Esse meu amigo, então, me chamou, eu fui na empresa dele, e lá na palestra dele foi aí que tudo começou. Porque na minha tava controlado. Mas na palestra da empresa dele, Mas o que aconteceu? tinha um outro amigo dele, e aí eu nem o Aham. conhecia na época, e ele viu e ficou encantado, gostou demais. Eu falei, cara, eu nunca vi esse formato, né, de palestra, nunca vi esse tipo. Você podia fazer nas minhas obras. Só que aí eu falei, claro que eu faço, não cobrei nada. Mas que bobeira que eu dei, viu, sou? Porque quando eu Minhas obras eram assustei. muitas, pelo jeito, Não, e né? tinha obra em Belo Horizonte, tinha obra em Contagem, que é uma Nossa, cidade do lado. sim. E quando eu assusto, eu tava viajando 200 quilômetros para fazer uma palestra e voltei. Eu falei, ei, peraí. E quando eu assustei, Matheus, eu estava indo para o Mato Grosso fazer palestra. Tudo de segurança do trabalho ainda. Não. Aí Aí já que tinha tá. virado. Já tinha virado. Porque o pessoal gostou e falou: pô, você podia fazer. Porque o pessoal tá meio cabisbaixo. Eles estão meio Motivacional. desmotivados. Então você podia fazer uma palestra motivacional. E eu gosto do motivacional. Sim. Né? Eu gosto da ideia bom, né? Motivar manter-se ali, motivados, etc. pessoas. E aí eu. É, e você tem um clima bem alto astral, assim, eu, bem eu pra sou assim. frente. Eu aham. sou assim, apesar de ser tímido, como eu te falei. É, eu mas vou, esse aí a gente não vai acreditar mas muito, eu vou te né? contar a história de como eu deixei de ser tímido. Ela é interessante também. Mas aí, rapaz, quando eu assustei, eu também fui picado pelo bichinho da palestra. E, Então, ó, rapaz, empreendedor, mágico, palestrante. é. Depois ainda precisa saber o ilusionista e o Guinness Book. No caso, o mágico e o ilusionista é uma Eu ia nomenclatura. te perguntar qual que é a diferença entre Mesma os dois. coisa. Olha, é a mesma coisa. Existem alguns colegas, né, que eles diferenciam. Não, porque o mágico, o ilusionista, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença, sabe? No entanto, eu percebi que as pessoas assimilam o nome mágico a algo mais infantil. E elas assimilam o nome ilusionista a algo mais grandioso, adulto. Então, o David Copperfield é ilusionista. Agora, o palhaço Lero Lero, ele é No mágico. circo, ai meu Você Deus. entende? Assim, Aham. cara, pra mim é Mas a você mesma usa os coisa. dois, Eu né? uso Na mágico sua e bio ilusionista. tá mágico e ilusionista. Isso. aham. Por quê? Porque aí você pega o que você quiser. Você entende? Entendi. No final das contas é a mesma coisa. Não tem diferenciação. Uhum. E aí você perguntou qual é a outra? Mágico, ilusionista, palestrante? É o Guinness Book, O que depois Guinness, eu quero cara. saber, O que eu acho que é Guinness. um capítulo à parte, né? O Guinness é um capítulo à parte. O Guinness é um capítulo à parte. Que Assim, é para poucos. é, Quem está no Guinness Book é para poucos. cara, o que acontece? Basicamente, eu sempre fui aquele cara que gostei de desafios. Uhum. Tanto que eu tenho aquela ideia do 1% todo dia. Sim, Sabe? claro. Eu sempre penso assim que no final das contas, ninguém nasceu sabendo tudo. As pessoas às vezes olham fazendo mágica e falam, não, isso aí é dom. Rapaz, dom, não tem esse negócio de dom. Porque quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu não tinha o dom. Eu aprendi. E aí Uhum. depois, com 22, quando de fato eu comecei a fazer muito, eu que sei o tanto que eu treinei. E a mágica é uma coisa interessante. Tem uma reflexão que eu faço que é assim, todas as artes, elas você treina para mostrar aquilo que você está treinando. Então, por Sim. exemplo, imagina lá um pianista. Ele vai sentar e vai treinar 8 horas do dia dele durante vários dias para tocar uma música. Para no final de tudo aquilo, ele virar para a plateia e falar assim, pessoal, por favor, sentem-se, porque agora eu vou mostrar para vocês algo. E ele vai de fato mostrar. O mágico é o contrário. Ele treina para ninguém poder ver o que ele treinou. Porque se as pessoas Acabou verem, a mágica. é porque ele treinou pouco. Acabou a mágica. As pessoas vão ver o segredo. Rapaz. Então eu fico treinando no espelho pra mim mesmo algo que ninguém vai ver. Óbvio que o efeito final as pessoas maravilhoso. É maravilhoso. Agora, eu que sei o tanto de técnica que tem por trás de, por exemplo, aquelas notas que se transformam, eu que sei o tanto de técnica que tem. Vamos lá, só pra gente poder mensurar uma mágica do nível de complexidade dessa das notas, mais ou menos 2, 3 meses pra poder sair, só pra gente ter ideia de tempo de dedicação.
Olha, Pra ela tem atingir a perfeição. isso, tem mágicas muito mais difíceis. Inclusive, manobras no baralho, por exemplo, eu gosto muito de baralho, vocês vão ver isso, mas essa mágica do dinheiro, por exemplo, ela, por incrível que pareça, ela não é tão difícil. Uhum. Ela tem sutilezas, Sim, obviamente, mas ela não é tão difícil, ela não é impossível. sim. Cara, tem mágica É pra mensurar em tempo, só pra gente ter uma noção isso, de quanto você dedicou para isso. exatamente. Agora, tem mágica, por exemplo, entenda, não o efeito inteiro, Uhum. porque tem o método e o efeito. Inclusive, falo disso até na minha E palestra. depois que você junta, né? Exatamente. Não, é porque o pensamento mágico, ele é o contrário. E aí, dando uma palhinha de um conceito interessante, que é o conceito do método versus efeito. Olha só, Uhum. em uma empresa, as pessoas geralmente, elas pensam no método. E elas esquecem do efeito. Então, por Uhum. exemplo, eu preciso comprar um papel aqui, uma folha de Chamex, Uhum. porque eu preciso fazer um recibo para o pessoal assinar. Entenda que o comprar a folha de papel Chamex para fazer o recibo para o pessoal assinar é o método. Mas eu, por exemplo, pensaria assim, que mané papel. Eu vou fazer um recibo virtual, mandar no e-mail da pessoa, a pessoa assina digitalmente. Você concorda que o efeito final, que é a assinatura de um documento, Uhum. ele aconteceu? Sim, Só que um de um jeito com e menos o outro trabalho. do outro jeito. Na mágica é a mesma coisa. E por isso que eu falo que o pensamento mágico, ele ajuda muito no empreendedorismo, nas minhas empresas. Porque o mágico, ele pensa o contrário. Ele não pensa assim, vou dar um exemplo. Eu e minhas metáforas, viu, pessoal? Uso muita metáfora, então eventualmente vocês vão ver aí várias metáforas, mas imagina um mágico que ele chega e... Aliás, o efeito. O elefante que desaparece no palco. E aí o mágico vira e fala assim: ah, não vai dar, não. Não vai dar pra fazer, não. Sabe por quê? Porque esse teatro é muito antigo. E a estrutura dele é muito precária. Uhum. Então, eu não vou poder amarrar um cabo de aço no teto pra içar o elefante, como se fosse um guindaste, Uhum. pro elefante desaparecer da vista das pessoas e todo mundo achar que ele desapareceu. Eu não vou poder fazer isso. Então, infelizmente, não vamos poder fazer a mágica do elefante desaparecer no palco. Opa, mas peraí. Quem disse que o método tem que ser esse? O efeito é Tem que esse. desaparecer. Uhum. Mas o método pode ser outro. Eu posso ter, por exemplo, um alçapão. Ou seja, ao invés do elefante subir, o elefante desce. Ou eu posso ter um jogo de espelhos. Ou eu posso ter algum outro método. Você entende? Uhum. As pessoas, muitas vezes, elas se prendem muito no método. Beleza? Então, voltando para a questão da mágica e da complexidade, existem mágicas que eu gosto muito, que eu faço, que o método é melhor do que o efeito. E eu Gente. queria poder mostrar isso para as Aham. pessoas, porque foi aquilo que eu fiquei treinando por horas e E dias. ninguém vai ver isso no E final. aí, pois é, tem um movimento específico no baralho, e aí eu não posso falar mais do que isso. Claro. Tem um movimento específico no baralho que eu considero que eu treinei por filmes, né? Uhum. Então, se eu vou assistir um filme, o filme tem 2 horas, eu fico 2 horas fazendo o mesmo movimento. Eu não preciso... desculpa. Eu não preciso olhar, quase que eu derrubo tudo aqui. Eu não preciso olhar para o baralho, eu tô fazendo um movimento invisível ali. A duração do filme é o tempo que eu fiquei para fazer o movimento. Uhum. E aí eu mensuro por filmes. Então, tal movimento. Esse aqui eu demorei uns 8 filmes. É assim. Poxa vida. Você entende? Entendi. Até eu mestrar, né, aquele movimento. E, cara, tem movimentos, tem métodos, não só movimentos, tá? Mas um método, a engenhoca por trás de um número, que é muito melhor do que o efeito. O efeito é excelente, mas o método é extraordinário. Então, assim, no final das contas, eu queria que todo mundo fosse mágico, cara. E é gostoso, né? Quando você encontra outro mágico pra trocar ideia sobre isso. Demais. Vocês têm muita amizade entre si? Ah, sim. Ó, no final das contas, são poucos mágicos, né? São. Você imagina uma cidade do tamanho de BH. Quantos habitantes tem BH? Uns 3 milhões de habitantes. Uhum, né? por aí. Quantos mágicos tem BH? Cara, não sei, sei lá, 300. Menos que isso, talvez, 200. Nem Uhum. sei. Aqui em Varginha nem sei se tem. Cara, aí que tá. Olha, provavelmente tem, Uhum. mas é Mas pouco. tá bem escondidinho. Mas é pouco. Deixa eu te falar, que tenha, sei lá, 50.
Cara, quantos habitantes tem Varginha? Então, assim, o número de mágicos per capita é pouco, é É pequeno. pouco. Né? Então, quando você encontra um mágico, rapaz, ele vira seu melhor amigo. Com Sabe? É certeza. muito bacana. Eu gosto muito, né, do meio mágico, assim. Top. Agora nós vamos fazer uma pausa do nosso bate-papo para uma prestação de serviços. Hoje o nosso momento jurídico será com a advogada Giovana Ottoni, lá da Guedes e Ottoni. Bem-vinda, Giovana. Que felicidade recebê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir aí com esse minuto da pílula. Opa, com certeza vai ser muito útil. E hoje nós vamos conversar sobre os medicamentos de alto custo. Eles podem ser custeados pelo SUS, Giovana? Sim, Matheus, na verdade, assim, os medicamentos de alto custo é um pouco delicado, né, quando a gente trata com eles, mas medicamentos de alto custo, normalmente, só fazendo um conceito rápido, eles são medicamentos de custo elevado. Normalmente, eles são mais ou menos assim, considerados como 70% do salário mínimo. Na verdade, assim, em Ah, regra, o alto custo para você pode ser para você um alto custo, como para mim não pode ser sim. e vice-versa, né? Uhum. Mas esses medicamentos, normalmente, eles são para as pessoas portadoras de uma doença grave, uma doença rara ou crônica, como câncer, como doenças neurológicas, também a esclerose múltipla. Tem várias doenças que se encaixam e que têm a necessidade de ter esse medicamento de alto custo. Então, com a ação cabível feita por vocês, é possível ganhar esse medicamento. Sim, na verdade, assim, hoje em dia, esses medicamentos, eles estão descritos num componente de assistência especializada, Uhum. tá? Já tem uma lista de medicamentos, uma lista Sim, tanto nesse prévia. Aham. componente e tanto no Rename. A pessoa ela vai fazer um pedido administrativo, né? E isso vai ser avaliado. Tem os passo a passo para seguir. Normalmente, Uhum. via de regra, esses medicamentos, hoje em dia, a via de acesso é o próprio município. Sim. Aham. Você vai até o município, tem uma listagem para você preencher, um laudo para você preencher, e isso vai para uma avaliação, né? Esse medicamento ele pode ser sim concedido ou não, né? Muitos medicamentos de alto custo, às vezes, por exemplo, eles estão na listagem lá para determinado CID da pessoa. Mas você precisa usar para o seu tratamento, que não é o CID que está nessa listagem. Entendi. Então, às vezes, ele é negado por isso. E muitas vezes o acesso é judicializar para se obter esse medicamento. Ponto-chave também é um relatório Médico completo. médico detalhando o CID, o diagnóstico, o tratamento a ser feito, o porquê desse tratamento e o porquê que o outro tratamento não foi eficaz. Um relatório bem feito é fundamental para a gente obter uma liminar de sucesso. Mas quando esse medicamento demora, a resposta Isso, demora a vir e a exato. pessoa precisa tomar, o que que ela faz? Por isso que a gente fala que a gente entra com um pedido de liminar. Esse pedido é Para feito agilizar. exatamente, Uhum. esse pedido é feito de forma judicial. E normalmente é um relatório médico prescrevendo e detalhando que esse medicamento é de forma urgente e que esse paciente corre um sério risco de vida ou Se não tomar, ou aham. até de morte, né, um risco de vida, um risco de piora do quadro da saúde, isso é muito importante para a gente obter para ter uma liminar de sucesso. Uhum. Olha só, gente, como é interessante e é importante a informação. Então, o pessoal quiser saber um pouquinho mais, aprofundar nesse assunto, como faz, Giovana? Nós temos o nosso perfil no Instagram, Guedes Ottoni Advocacia, né, também temos o nosso WhatsApp, o 35 99 750 0606, ou até mesmo nos fazer uma visita na rua Doutor José de Rezende Pinto, 205, sala 3. Ótimo, maravilha. Teve épocas que você fazia festa infantil, coisas assim, ou você não passou por isso? Olha, eu nunca fui da época da festa infantil. É engraçado que Que é um todo mundo. caminho que parece que é o mais Exato. comum. Cara, todo mundo começa com a festa Aham. infantil, mas eu comecei, como eu te falei, com as palestras. Eu comecei dessa forma. Assim, tá, eu não vou dizer que eu comecei com as palestras, porque, obviamente, eu já fazia mágica antes. Eu nunca fui. Eu nunca me vendi como mágico.
Mas eu Uhum. fazia muita mágica para os meus amigos, assim, no churrasco ali, no final de semana, sabe? Você se vendia mais como empreendedor e palestrante. Sim. Não, até então não tinha um palestrante, né? Uhum. Não tinha um palestrante. Eu era empreendedor. Não, nós vamos voltar lá em 2012, tá? Isso, Mas é isso. só. É porque assim, você fala muito e fala bem. E isso é um elogio, tá? Uhum. Então é um personagem muito bom pra gente trazer no podcast, porque a gente tem muita, Sim, tem muita coisa coisa. pra abrir, Muita né? E a coisa. gente vai vindo fechando pras Sim. ideias ficarem. Concatenadas ali, né? Exatamente. Sim, então, respondendo essa, né, pra gente fechar Aham. esse parênteses, sobre a questão da mágica infantil. Eu nunca Uhum. fiz mágica pra criança. Apesar de que já me aventurei, sim, mas Uhum. assim, por querer. Um amigo meu tava fazendo, você podia fazer mágica? Não, No beleza. aniversário do meu filho. É uma experiência, Uhum. mas assim, eu não nasci pra isso. Eu gosto mesmo do público empresarial. Eu gosto de conversar Essa questão corporativa. do né? corporativo, de falar de conceitos, de citar livros e falar sobre experiências e fazer mágica. É porque o mágico também é um excelente comunicador. Acaba sendo. Ele leva muito as pessoas na conversa também, né? Acaba sendo assim, principalmente o close-up, né? Porque Uhum. no palco, você tá lá, você tá meio seguro. Às vezes tem um aparelho e tal, então você meio que se camufla atrás daquele instrumento. Uhum. Rapaz, o close-up não. O close-up, né, quando eu falo, é ali, por exemplo, uma mágica de baralho. Sim. Cara, é eu, a pessoa, o baralho e Deus. Assim, deixa eu te falar, se der alguma coisa errada ali, vai dar errado. Eu não tenho pra onde eu me esconder. Aham. Então eu tenho que treinar bastante. Aquele stand que a gente viu você em Belo Horizonte, você havia sido contratado para aquela empresa Sim. para estar ali e fazer entretenimento. Exatamente. Aquilo ali até foi um amigo, né? Um xará Uhum. meu, Luiz. E ele, por indicação de um outro amigo mágico, ele é. Olha que coincidência. Ele, apesar de não ser mágico, ele ama mágica. E nesse congresso de 2009, que eu ganhei lá Uhum. o campeonato, Sim. etc., ele tava lá. Olha, E ele fala, cara, inclusive, fulano te indicou, e eu queria que você tivesse lá no meu stand. E eu queria muito, ia ser muito bacana se você tivesse. e você ficou lá o dia todo? Não, assim, não foi o dia todo, foram esporádicos, né? Aham. Porque eu fui curtir o congresso e tudo mais, e, cara, fiz a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é mágica, que é conhecer pessoas. Uhum. Eu estou aqui com você, olha que Não, maravilha. isso é impressionante. Você entende? A mágica, no final das contas, Abre portas. cara, abre portas. E assim, mas tem uma frase que eu sempre falo a respeito da mágica, que é o seguinte: todo mundo me pergunta, a mágica, você é mágico? Assim, como se você pudesse pegar a pessoa e colocar em uma caixinha. No né? potinho ali, Tipo assim, ó. Sou mágico. você é engenheiro, você é administrador, você é comunicador. Rapaz, eu sou tanta coisa, mas Uma das nuances é mágico. aí que tá. Quando eu respondo isso, a mágica, as pessoas perguntam, a mágica é o que pra você? É uma profissão? É um hobby? E aí eu tenho uma resposta pra essa pergunta. De tantas pessoas me perguntarem, eu brinco que a mágica, ela é um hobby que deu errado. Porque se tivesse dado certo, era só um hobby. Mas não, acabou virando uma segunda profissão, um estilo de vida mesmo. Legal, Então, hein? cara, em qualquer lugar que eu tiver, em qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fazer mágica. Eventualmente. Eventualmente. Por mais que eu me segure. Já está no seu DNA. Tá no DNA, cara. O bichinho da mágica me picou, mas muito. Você faz mágica pros seus filhos? Demais. Eles devem adorar, né? Inclusive o Daniel, meu filho, tem várias mágicas que ele faz. Que eu ensino já ele e ele pegou o faz, truque. a gente filma e mostra pro pessoal. Aí tu Uhum. fala, não, isso aqui é truque de câmera, não é possível. Tem umas muito boas, cara. Tem umas muito boas. Que legal, rapaz. Mas vamos voltar lá no palestrante em Bora. 2012, Bora lá. que aí você começou a viajar a vários lugares Sim. e você viu que você ainda não era remunerado por isso. E aí você ia Aí eu- virar uma chave e a gente virou o assunto, mas vamos continuar naquela Sim. sequência lá. Nesse ponto, assim, eu comecei a ir muito por causa da empresa desse amigo do meu amigo. Que aí virou motivacional, palestra. Aí eu fui fazendo CIPAT. No meio do caminho, pessoas que viram a palestra Foram te chamando. falaram assim, cara, muito legal. Inclusive, na minha empresa, eu tenho uma demanda que o pessoal tá assim, eles estão meio tristes, eu tô Uhum. tendo muita rotatividade, eu acho que tá faltando Uhum. comunicação, não sei o quê. Aí eu pensei, pô, já não é uma palestra de CIPAT, é uma palestra sobre comunicação, trabalho em equipe, no caso, produtividade, Sim. gestão do tempo, etc, etc, etc. Então, eu fui fazendo... que Foi eu- se adaptando. e eu brinco assim que eu fui fazendo blocos. Aham. Como na mágica eu tenho rotinas, então eu tenho diversas mágicas
E que se eu juntar todas elas, vira uma grande mágica. Sabe como é que é? Top. Eu fui fazendo pequenos blocos e esses blocos, eles eram isolados. Então a pessoa virava e falava assim, olha, eu preciso de uma palestra que fala sobre trabalho em equipe, sobre comunicação eficiente, sobre produtividade e sobre motivação. Aí, na minha cabeça, eu já tinha os blocos prontos. Ok, é só juntar os blocos, é como se fosse um Lego. Aham. E aí, cara, eu comecei a ter várias palestras, vários tipos de palestras, com mágicas diferentes, com pegada diferente, porque você fazer uma palestra aí para o chão você- de fábrica e uma palestra para os C-levels ali da empresa é Aí completamente diferente. Mas tem mágica pra todo mundo. Tem mágica para todo mundo. E você muda a mágica de acordo com os temas que você vai trabalhar. Exatamente. E muito de acordo com o público, às vezes. Uhum. Certo? Tem contexto. Tem mágica que funciona muito bem em Minas, não funciona em São Paulo. Ah, ainda tem regionalidade Tem, também? tem de tudo. Cara, Que tem de tudo. legal. Só que isso aí, você só aprende fazendo. Aham. E aí, eu então... As mágicas que você pensou pra fazer aqui, foi pensando nisso também? Ou não? Rapaz, pode ser. Pode ser que sim, talvez. Às vezes instintivamente, né? Instintivamente. Não que você falou, ai, tem que ser essa. Não. Você pensou, falou, ó, então isso aqui é um podcast, tá? E dá. Exato. Tem, assim, e é interessante porque, por exemplo, o mineiro gosta de história. Adora. Eu vou fazer, então, uma mágica que eu vou contar uma história. Ah, então conta. Opa! Já vamos lá? Aí, vamos lá. E Eu aí, ia te perguntar se você tem mágica com moeda também. Não, né? cara, Isso aqui- era muito famoso antigamente, não né? tem. Hoje em dia, é engraçado porque as pessoas elas não andam mais com dinheiro físico É. e muito menos com moeda, né? Mas sim, gosto muito de mágica com moeda, faço. Não trouxe aqui, inclusive tá na minha mochila ali, aí eu teria que pegar, Uhum. mas Mas o as pessoas baralho tá aí, gostam. né? Ah, o baralho tá aqui. Eu amo baralho, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Queremos. Mas vamos fazer o seguinte, então, Matheus, olha só. Opa, Deixa só pra gente avisar o Rodrigo ali, você tem que mudar o ângulo de câmera. Aqui tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Aqui é tudo ao vivo. Não, mas que caixa chique essa aí, isso hein? aqui- isso aqui é legal demais. Que Já isso? É deixa pra o não baralho. amassar Não a carta? amassa, não amassa. Isso aí é uma maravilha. Olha, gente, ó, que sucesso, ó. Aí sim, hein? Essa é muito boa. Muito bem. Ó, eu curioso, querendo saber tudo. Não, mas não tem problema. Já vendo o peso. Cara, olha que interessante. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Putz, tem várias coisas aqui que eu queria te mostrar. Faz o seguinte. O que eu tenho que fazer? Embaralha pra mim, por gentileza. Do jeito que eu quiser? É. Posso investigar aqui se as Pode. cartas estão todas certas? Pode. Olha, gente, tá tudo bonitinho, hein? Não, vai embaralhar à vontade. Não, vai eu tirar vou tudo da mexer ordem, aqui, Vai virar uma bagunça total. porque você sabe que a gente é mineiro, é desconfiado. Desconfiado. Então a gente quer ver acabar todos os combinados pra, assim, não ter chance nenhuma. Você vê, eu tô embaralhando aos pouquinhos No pra, final das pra contas, poder atrapalhar qualquer ordem possível que você Exatamente. tenha feito. No final das contas, Pronto. eu acho que todo mundo que vai me ajudar Aham. na Sim. mágica, acaba torcendo pra mágica dar errado. Mas no final dá uma satisfação incrível quando ela dá certo. A ideia é essa. A gente quer que dê errado, mas a gente quer que dê certo também. Exatamente. Aham. Mas vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui várias casas, você embaralhou. Sim. Inclusive, eu vou dar um corte aqui. Se tudo deu certo, não sei. Eu vou tirar uma carta de garantia. Ela vai Essa servir vai de ficar garantia. escondidinha ali. Garantia. Aham. E a ideia aqui... Olha, tá filmando tudo, hein? Tá filmando tudo. Na cara aqui. Sem a ideia aqui, corte, Matheus, sem edição. A ideia aqui, Matheus, é o seguinte. E isso tem muito a ver com uma história que eu ouvi, que é de um grande mágico chamado René Lavin, que ele diz... René Lavin. E o mais interessante é que ele tinha uma mão só. Ele fazia mágica com apenas uma mão. Que ele só isso, tinha o cara a era mão- bom, hein? Ele não tinha a mão direita. E era um senhor. Uhum. Ele contava uma história que, certa vez, ele chegou num lugar, tinha um rapaz, e ele era o maior trapaceiro de todos. E ganhava tudo, trapaceava nos jogos Aposta, e tudo mais. tudo. Aham. Tudo. E ele, inclusive, replicou essa mágica e contou essa história. Então, vou tentar contar a história da minha maneira. Sim. Porque imagina, você chega num bar e alguém te faz uma aposta. Assim, te desafia. Provocando, aham. No seguinte, olha, eu quero... Imagina você, Matheus. Uhum. Fosque, eu vou embaralhar o baralho. Embaralhar aqui. Tirar completamente as cartas da ordem. Sim. E eu duvido que você, de alguma forma, mágico como é,
consiga cortar em cima de 4 cartas iguais. Cara, isso seria um milagre, não seria? Seria um milagre. Perfeito. Foi o que aconteceu lá na história do que o René Lavand conta. Aham. Bom, basicamente eu vou tentar então cortar aqui o baralho e cortei aqui. Nessa Certo. carta, não sei que carta é. Nesse caso aqui é um 10 de paus. Aham. Tá? Ok. Vou deixar aqui a carta. Vou dar mais alguns cortes dessa forma. Se tudo deu certo, Matheus, mais um corte, mais uma carta. Uhum. Que carta é? Uai, teria que ser 10 de paus. Não. Aqui agora um 10 de copas. De copas, aham. Tudo bem. Sim. Então, beleza. Vou então colocar aqui e vou dar mais alguns cortes no baralho. Nesse momento, Eu você já deve quero estar saber o pensando, que tem não é ali. possível. Não é possível, porque, cara, você embaralhou, eu estou com o baralho na minha mão e um desafio foi feito. Sim. Cortar em cima de 4 cartas 4 iguais, cartas iguais. certo? Vou tentar mais uma vez cortar dessa forma e eu não sei como nem porquê. Eis que eu corto exatamente em cima de outro 10. Ah, 10 de espada. E aí, Ai, meus meu Deus. amigos... vou Não, deixar ali aqui não na tem 10 de ouro, Porque, não. gente, olha, cara, isso é muito maluco. Não, isso é Isso é impossível. muito louco. Por quê? Eu aqui com você, Matheus. 4 cartas na mesa, eu cortei exatamente em cima de 4 cartas iguais. Gente, isso é demais. É isso, a mágica. Pode abrir? O quê? As 4? Não, já te mostrei. Não, mas essa aqui não, ué. Matheus. Essa é a escondida, ué. Não, Matheus. mas Essa você é a que eu mais quero Você saber. tem que imaginar Se é o 10 de ouro aqui, Você ué. tem que imaginar o seguinte. Ah. Eu fiz um verdadeiro milagre aqui. Sim. Você embaralhou e eu não mexi nas cartas. Não. Não tinha como eu conseguir cortar em cima das cartas iguais e tudo mais. Eu já cortei essa aqui. Você ainda duvida que essa aqui... Eu não duvido, mas eu quero ver. Matheus. Olha, como eu sou seu amigo, como o pessoal de casa deve estar se Sim. perguntando, bom, eu vou abrir aqui, mas assim, só por... Que abram as cartas. Obviamente, se eu cortei em cima de 3, 10 aqui, obviamente... Uai. Oh, meu Deus do céu. Bom, E agora? no desafio que foi feito na Ah. história, não foi bem assim que aconteceu, não. Então, vocês dão um desconto, Uhum. tá? Você dá um desconto, porque Claro, é. 3 cartas... Mas, Matheus, na realidade... 3 já tá bom. Como eu disse, as pessoas elas gostam de história. Mas a Gosto. história, se ela for muito linear, não tem muita graça. E tem, Isso chama reversão de e expectativas. tem um pequeno detalhe que eu esqueci de te falar. Qual? Você tá muito focado nos 10. 10 de Estava, agora copas, você 10 já de- me traz um rei desse aqui? Mas em momento nenhum eu disse que ia cortar em cima dos 4 10. Eu disse que eu iria cortar em cima de 4 cartas iguais. Tanto é que eu achei que aquele 10 não seria... em cima dos 4 10. Ah, moleque, que é isso? É isso aí, meu amigo. Agora, bugou a mente. Rapaz, é isso. Como que você fez aqueles E 10 mágica? transformar nisso aqui? E E mágica, nem no é o final mesmo das contas, símbolo, hein? Rapaz, e mágica no final das contas é isso. Como você diz, a quebra da expectativa. É isso, é muito gostoso. E quando a pessoa vê isso na cara dela, você embaralhou. E você vai voltar pra casa pensando: e se eu tivesse trocado mais a ordem? E se... Tudo que eu podia ter feito pra sabotar e não Exatamente. consegui. Cara, isso... Agora, me isso é fala muito uma legal. coisa. Aqui, gente, a mesa não tem nada Não embaixo. tem nada, e Não obviamente não, é tinha nada combinado. né? nada, mas assim... E assim, a gente colocou pra vocês aí sem corte, só a câmera que tava filmando aqui. Isso é incrível. Tô impressionado. Gostou? Rodrigo? Que bom. O importante é vocês gostarem, né? O importante é todo mundo gostar. Fico muito feliz. Nossa senhora, muito bom. É. Muito bom. E vamos fazer... Posso fazer outra? Claro! E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você é empreendedor e precisa divulgar seus produtos e serviços nas redes sociais, mas na hora de gravar vídeos não se sente tão bem, não se sente preparado, ou na hora de falar em público não tem aquela confiança. Está na hora de você conhecer o nosso e-book 7 maneiras para empreendedores dominarem a oratória eficiente. É um guia prático que vai te ajudar a destravar de vez a sua comunicação. Então, aproveite a condição especial de lançamento, valor promocional, no link aqui da Hotmart que está na descrição do nosso vídeo, hein?
Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São mais de 24 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou entre no site www.varginhaonline.com.br. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Bom, na realidade... Matheus, seguinte. Tem alguma carta que você gosta muito? Eu vou até abrir aqui. Tem. Tem uma carta que você gosta muito? Tem. Cara, o mais interessante você poderia... Eu tenho que mentalizar ela? Você poderia pegar a carta, escolher, mas eu pedi, primeiro eu perguntei que carta você gosta, e você pode pensar somente nessa Já pensei. carta. De todas essas aqui, a sua carta, ela Favorita. tá aqui em algum lugar. Sim. Só que é o seguinte, eu sei que carta é, porque eu sou mágico. Só que a nossa audiência não sabe. Não. O Rodrigo não sabe. Não. Pela primeira vez, e não tem o que eu fazer aqui, pela primeira vez, que carta você está apenas pensando? Posso falar? Ás de ouro. Isso é um pouco impossível. Presta atenção. Eu vou pegar o baralho aqui novamente. Olha só, eu preciso ficar aqui para não... É porque você vai Que entender. ótimo. Você vai entender. De todas essas cartas aqui, você tá o Tá áudio pegando? aqui. Sim. Você poderia pensar em qualquer uma, mas você pensou no As de Ouros. Uhum. Você tem ideia de onde está o As de Ouros nesse baralho? Eu tenho um palpite. Um palpite. Sim. Onde que ele Aqui. estaria? Aqui, mais ou menos. É, nesse meinho aí. Nessa região aqui, assim. Isso. Tá, vou fazer assim, ó. Beleza? Ótimo. Ok? Sim, Perfeito. Eu posso embaralhar? claro. Opa. Assim, dessa forma. Cara, Aham. e detalhe, eu não vi as cartas. Não, sim. Né? Você tem alguma ideia de onde que tá o As de Ouros aqui? Aqui. Aqui, Uhum. bem no meio. Bem no meio. Bem no meio. Sim. A não ser que, obviamente, embaralhe. Você misture, aham. Né? E aí as cartas, claro, sairiam da posição. Não dá pra saber, enfim. Sim. Toca... Peraí. De todas essas aqui, qual carta você acha que é o As de Ouros? Esta daqui, ó. Não é possível. Essa aqui. Essa daí. Essa aqui. Exatamente essa. Essa aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. Aham. Tem certeza? Absoluto. Absoluta. Então, Aham. peraí. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu tô vendo os movimentos friamente calculados Friamente. aí pra não Ó. sair dali, hein? De Aham. todas essas aqui, inclusive, eu posso... Não é nenhuma aqui Não o As de é. Ouros. Mas essa aqui é o As de Ouros. É. Matheus, e se você chegar na sua casa hoje e falar, eu poderia ter escolhido um abaixo, ou uma acima, ou a próxima, ou a Uhum. anterior, Sim? mas você escolheu exatamente essa aqui. Sim. Posso mostrar? Pode. Cara, inacreditável. Não sei como funciona. Ah, Sempre me surpreendo com isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal, cara. Rapaz, genial. Isso é muito Genial. maluco, né? Genial. Isso é muito maluco mesmo. Genial. Pois não, é. Não sabia a carta que eu ia pedir. Não sabia, nem ideia. Que incrível. Parabéns, parabéns. Poucas Não, pessoas... parabéns pra você. Ué, que Poucas que é isso? pessoas conseguem realmente escolher a carta certa e você. Mas é O isso. mágico rapaz. nunca revela os seus segredos. Não posso. Aqui, que legal, hein? Qual foi o feedback, assim, mais... Não vou dizer especial, mas o feedback mais top que você já recebeu? De alguém que assistiu o seu número, de alguém que te conheceu? Cara, Qual feedback mexeu muito com você? Que Mexeu chega a ser comigo. até uma história emocionante. tá, uma história emocionante. Tem uma. Na verdade, a história, ela é engraçada,
mas ao mesmo tempo emocionante no final vocês vão entender. Uma vez eu fui fazer uma palestra, até foi na Petrobras na época, e aí um palco grande, era para todos os colaboradores, alguns convidados, o pessoal não só da empresa, mas também de distribuidoras externas e tudo mais. Enfim, contexto à parte, eu estava fazendo a palestra, quando de repente, bom, o público, ele vira uma massa homogênea. Eu sempre brinco com essa coisa da timidez que eu brinco assim. Sim. Eu tenho mais dificuldade de falar para 1, 2 pessoas do que para 1000. Porque quando você fala com 1000, cara, você tá falando com uma massa homogênea preta ali, você não tá vendo ninguém. Galera. É uma galera e tá tudo escuro. Só que, em determinado momento, eu peço para acender a luz de plateia e eu percebo que na segunda fileira tem um camarada que ele tava o tempo todo assim, ó. Duvidando de você. Não, tudo Achando que eu falava. tudo mentira. Tudo que eu falava. Não tava fazendo mágica, mas eu falava alguma coisa e ele assim. Fazia assim, cara. E aquilo ali mexeu comigo. Eu estava no palco, já tinha uma certa experiência, e isso eu tô falando, sei lá, 2017, né? Então já tinha alguns anos aí de estrada. Quando, de repente, acaba a palestra, e tudo que eu falava, ele fazia assim. Colocava a mão na testa assim e tal, beleza. Quando acaba a palestra, geralmente eu fico lá embaixo, o pessoal vem cumprimentar, falar alguma coisa, tirar foto, normal, gosto ali de cumprimentar as pessoas. Eis que eu olho na fila. No último lugar da fila, tá esse camarada. Aí eu olhei e falei, ih, rapaz. Não, tá bom. Tô aqui, né? E aí o pessoal vindo, abraçando, tirando foto, e todo mundo falando coisas legais. No final da palestra, não, que legal, que bacana, aquela mágica, não sei o que. Beleza. Cara, ele veio vindo, e aí... Você já tava esperando algum comentário negativo. Não, né? eu achei que ele ia me bater. Sei lá, o que ele ia fazer. Porque ele tava... E ele vinha na fila assim. Revoltado. Cara, as pessoas foram acabando E e ele ele ficou por último. Pra poder ter mais tempo com você. Eis que ele chega pertinho de mim, coloca a mão no meu ombro assim. Aí que eu pensei, ele vai me bater. Agora eu tô na água. Ele vira pra mim e fala assim: cara, foi a melhor palestra que eu já vi na minha vida. Uai, o quê? gente. Cara, eu não entendi nada. E aí eu fiquei atônito, porque eu realmente... Sim, você esperava tudo menos isso. Menos isso. Tudo que você falava, eu olhava pra dentro de mim e pensava assim. Cara, eu até arrepio quando eu lembro. Tô arrepiado aqui. Olha. Eu entrava, eu pensava comigo mesmo, eu tô fazendo tudo errado. Minha vida tá uma porcaria. Eu preciso mudar. E sabe o que eu fiz? Peguei, cara, eu tô arrepiado, tô zoando. Não, tá mesmo, é. Eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem pro meu filho, que eu não conversava com ele há 5 anos. Que isso. Cara, naquele momento, o meu olho encheu d'água. E eu olhava... Cara, só que ele me pegou de surpresa em todos os aspectos. Porque primeiro que eu imaginei que eu ia apanhar. Nunca ia ser isso, Segundo, né? um elogio. E o melhor elogio. Elogio, eu digo, né? Impactou a vida Porque dele, né? Impactou muito. E, cara, eu vou te falar. Ele foi embora. Eu fiquei atônito, assim. Ele foi embora, eu nem pra pegar o telefone dele, assim, pra saber notícias depois, porque eu fiquei meio sem fala, sabe? Assim, meio, caramba, o que acabou de acontecer? Eu até procurei depois, mas infelizmente, queria muito, cara. Inclusive, se você estiver ouvindo, eu quero saber do desfecho dessa história. Você vai saber, porque, cara, foi muito emblemático, assim. E naquele dia, eu tive certeza de que é isso que eu quero pra minha vida. Que legal, hein? É isso que eu quero pra minha vida. Eu Um coleciono... divisor de águas na sua vida. Exato. Eu coleciono obrigados. Ou seja, eu ir fazer um show, fazer uma palestra. Cara, lindo. É legal demais. É muito bom pro ego. Sabe como é que é? Sim, Porque todo claro. mundo elogia. Nossa, você é muito bom. Ah, que palavra legal. Só que no momento que a pessoa, ela vira e fala, olha, eu estava com um problema e você, de alguma forma, salvou minha vida. Podia ajudá-la, sim. Cara, eu mandei mensagem pro meu filho que eu não conversava há 5 anos. Cara, isso pra mim foi muito forte. E assim, bateu não foi no ego. Porque não fui eu que fiz aquilo ali. Foi ele. Você que foi tava canal. presente. Eu fui um canal. E aí eu falo, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser esse canal. Então, todo show, toda palestra que eu começo, eu penso muito no Ho'oponopono.
sabe? Sim, Aquela filosofia, né, sim. havaiana ali. E eu entro, sempre penso, olha, eu te amo, me desculpe, obrigado, obrigado, obrigado. E Que eu entro no legal. palco com esse pensamento. Porque Uhum. a todo momento, o que eu mais quero é olhar pra cada uma daquelas pessoas. E aí sim viram pessoas. Porque até então eu tinha medo. Até então era aquela Só massa número. homogênea, Aham. né? E eu faço questão. Por favor, luz de plateia. Porque eu quero olhar pro máximo de pessoas possível, cara. Que Pro olho legal. delas. Falando isso, pensando isso. Porque, eventualmente, elas vão pra casa delas. Eu sou um no palco. Tem Uhum. ali, cara, 1000 pessoas me assistindo. Eu não sei o que cada uma vai fazer da vida. Eu não sei o contexto de cada uma. Uhum. Mas na minha cabeça, eu idealizo que uma mãe chegou na casa dela e virou pra filha dela e falou: Eu te amo. Um pai que não conversa com o filho há muito tempo fez a mesma coisa. Um filho que não conversa com o pai fez a mesma coisa. Então, eu volto pra casa depois de um evento, depois de um Sim. show, uma palestra, ou qualquer que seja, né, a Aham. confraternização ali, e eu volto pra casa pensando isso. Quantas pessoas Impactadas. foram impactadas verdadeiramente hoje? Não é quantos aplausos eu recebi, não, cara. De Porque forma às nenhuma. vezes tem 1000 pessoas, são 1000 aplausos. O ego fica feliz da vida. Mas quantas pessoas verdadeiramente foram impactadas? E eu fico fantasiando esse número. Pode ser uma, pode ser 10, pode ser as 1000, enfim. Sim. E, cara, eu queria que esse número fosse muito grande. Que legal, hein? Porque é o que me motiva. Histórias assim me motivam muito, Uhum. sabe? Com certeza. Então, enfim, cara, a mágica proporciona isso. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues, Pneumologia e Ticiologia, atendendo em novo endereço, na Rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Mateus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Livia_Teilacker e @R. Rodrigues Pereira Júnior. No CT Gross Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Na Rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Para agendar a sua aula experimental, entre em contato pelo WhatsApp 359 8424 9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Gross Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer seu espírito de sobrevivência. Você, desde 2012 para cá, você tem noção de quantas palestras você já fez? Para cada palestra, umas 3, 4 mágicas, e aí a gente já mensura aí. Não, muita. Olha, eu teria que fazer conta, Uhum. mas foi um tanto bom, tá? Foi um tanto bom. Nossa, eu teria que fazer conta. Mais de 500. Eu suspeito que sim. Uhum. Entre palestras e shows, porque eu fiz muito Tem show shows também, corporativo né? também, Aham. Que aí é só mágica. que aí é só mágica. E você gosta dos dois Gosto dos igualmente, né? dois, gosto Aham. dos dois. Estando ali no corporativo, conversando com as pessoas, eu gosto bastante. Mas eu acredito que sim, cara, mais de 500. Que legal, Mais hein? de 500. Eu Que, acredito que sim. Eu tenho que fazer essa conta. que Você top. sabe que. E eu tenho isso, eu poderia levantar, É né, com os exatamente o número real. contratos, Aham. fotos e etc. Sim, Uhum. poderia. Mas, cara, isso é maravilhoso, assim. E a quantidade, quando você pensa em, vamos colocar esse número, 500 palestras, Uhum. vezes uma média de X pessoas. Cara, quantas pessoas já ouviram essa mensagem? E quantas Incrível. pessoas eventualmente foram impactadas por aquela mensagem? Cara, isso é o que paga, Top no demais. final das contas. Com sabe? certeza. Queremos saber a história do Guinness Book. O que te Claro. levou ao livro dos recordes? Claro, o Guinness, eu vou ter que explicar um pouco o que é o Guinness, o que é esse Aham. movimento, o que de fato. Do que se trata, Fala, né? recordista mundial do Guinness Book. Exatamente. Bom, eu sempre gostei muito de desafio, Uhum. né? Então, tanto na parte do empreendedorismo, como eu te falei, Sim. várias empresas, vários negócios ali, sempre buscando novidades, quanto também na mágica. Não é à Uhum. toa que eu, então, no meu segundo congresso ali, a bem dizer, eu já quis competir.
Eu já quis realmente colocar a cara e competir pra ser testado, vamos dizer assim, pra uma premiação, alguma coisa. E ganhou. E ganhei, fiquei muito feliz com isso. Depois foram vários prêmios, né? Eu tenho prêmio na Argentina, no Uruguai, tem 2 na Argentina, Que inclusive. legal, gente. Fui pra Dubai, fui pra Coreia, fui pro Canadá também. Gente, é pra um mágico Itália. internacional. É bem legal. A mágica abre essas portas, cara. É divertidíssimo isso. Mas essa questão do Guinness começou com uma ideia maluca. Por quê? Eu e minha esposa, Tati, descobrimos que ela estava grávida. Isso eu tô falando de 2017. Uhum. Eis que eu sempre tive um sonho de escrever um livro pro meu filho quando ele nascesse, Uhum. né? Só que ela ficou grávida. E aí eu olhei e falei, gente, não vai dar tempo de escrever um livro, porque ele vai nascer daqui a 9 meses. Uhum. Né? Eu sempre brinco, isso é uma coisa muito engraçada, que eu falo que o Daniel, meu filho, ele foi planejado. Né? Obviamente, assim, a gente sempre planejou ter um filho e tudo mais. Tá certo que ele adiantou uns 3 anos, mais ou menos, do planejamento, mas ele foi planejado. Então, aconteceu isso. E aí eu falei, pô, Tati, não vai dar para eu escrever um livro. É pouco tempo. Mas não tem problema. Vamos lá na leitura, que é a livraria Sim. leitura. Vamos lá para eu ver, ter ideias. Quem sabe dá tempo de eu escrever um livro. Quando eu chego na leitura, a primeira coisa que eu vejo é um livro do Guinness. Do Guinness, né? O Guinness Book. O livro do Guinness Book é pleonasmo, mas a primeira coisa que eu vejo é o Guinness Book. Quando eu vi aquilo ali, aí eu falei, Tati, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma coisa diferente pro meu filho. Não vai dar tempo de escrever o livro, então eu vou bater um recorde no Guinness. Eu vou entrar pro Guinness, em homenagem ao meu filho. Eu quero dar esse presente pra ele. Aí ela falou, mas de que você quer fazer? Não sei, ainda não sei. Gente. Mas, o que acontece? Tem um movimento no baralho, e aí eu preciso Mostrar. mostrar aqui pra você ter uma ideia, que é o seguinte. Se eu pego, o baralho tem 52 cartas. Se eu pego e corto exatamente metade do baralho, aqui tem metade, tá? 26, 26. Ah, Fausto, como é que você sabe isso? Cara, anos de experiência. Anos de experiência. Se eu pego e entrelaço exatamente uma a uma, como aqui, você consegue ver que elas estão 100% entrelaçadas. Pareadas, uma a uma. sim. Não sei se dá pra ver com a... Na câmera. Na câmera. Ele vai dar o zoom ali. Vê aí se dá pra ver. Elas estão muito entrelaçadas, assim, uma a uma. Grudadinhas, Se eu faço isso, e obviamente em baralho, né? Sim. Se eu faço isso 8 vezes, o baralho, por um princípio matemático, ele volta na ordem original dele. É um princípio matemático. Gente. E eu falei, pô, eu vou bater o recorde da maior quantidade de embaralhamentos faro, que é o nome desse embaralhamento, também chamado de embaralhamento perfeito. Eu vou bater o recorde de maior número de embaralhamentos faro. Em menos tempo. No caso, eu descobri que o recorde já existia. Era um recorde de um americano que era o maior número de embaralhamentos faro em até 12 horas. E eu falei, beleza, quanto é? 2.784 embaralhamentos. Eu falei, não, então eu vou... 85. Eu vou... eu pensei, então eu vou fazer 3.200. Que é um tanto bom a mais, né? Pra dar uma margem. E é isso que eu comecei a treinar. E eu vi que era possível em até 12 horas. Ah, tá. Ele fez, por exemplo, em 10 horas e meia. Eu acho que ele cansou no meio do caminho e falou, tá bom. Quero mais não. Eis que... Ou então ele errou, né? Porque se ele faz assim e entrelaça duas, assim, ao mesmo tempo... É porque tem que entrelaçar certinho. Se entrelaça, por exemplo, assim, tá errado. Aí a métrica matemática, ela foge, né? E aí eu me propus, então, a fazer. Mas aí tem fiscal pra ver e tudo? Aí que tá. Eu só queria, cara, fazer... Eu só queria fazer o recorde. A minha ideia era bater o recorde pra homenagear meu filho e só. Eu queria fazer na minha casa. Sem publicidade, sem gente vendo, nada. Assim, obviamente que eu ia usar isso de publicidade eventualmente, né? Como, por exemplo, os meus títulos na Mágica, as empresas, né, que eu tenho, tudo. Eu uso de publicidade. Eu falo delas. É um currículo, querendo ou não. Sim. Mas eu não queria muito alarde, né? Mas aí eles falaram, olha, pode ter um jurado do Guinness, ou então você faz um evento público com várias pessoas vendo e alguns jurados eleitos ali pela sociedade e tal, pra dar conta. Eu falei, então beleza, vai ter que ser isso, porque o jurado do Guinness é muito caro. Passagem, hospedagem, cachê... Você tem que bancar tudo, né? Tudo. E aí eu falei, então eu mesmo vou fazer aqui com o pessoal. Fizemos um evento num shopping lá em Belo Horizonte e eu comecei então a odisseia.
Eis que eu bato o recorde, de fato, com 5 horas e meia. Mas o pessoal ficou assistindo você fazer? Várias pessoas. Ia, voltava, amigos, né, por exemplo, ia, aí lanchava, 2 horas depois voltava, ficou Meu, nisso. você ainda tava lá fazendo. Eu ainda tava lá. Não almocei nem nada. Enfim, tem até um documentário, se quiser colocar na descrição. Que legal, põe sim. Na descrição aí do... Com as filmagens desse dia. Sim, eu fiz um mini documentário mesmo, contando a Que história. legal. Tudo isso que eu tô te contando, Uhum, conta tá lá lá. também. 10 minutinhos, coisa tranquila. Mas aí o que acontece? Então eu bati o recorde com Uhum. 5 horas e meia. Aí eu virei pro meu amigo, o Jack, na época, tava coordenando ali. Eu falei, ô Jack, eu já bati o recorde. Aí passou um pouquinho, 6 horas e alguma coisa, eu fiz os 3.200 que eu tinha me proposto a fazer. Uhum. Falei, rapaz, ainda falta metade do caminho. Ô Jack, qual que é o dobro do recorde anterior? Aí ele falou, 5.568. Eu falei, então é isso aí que eu vou fazer. Ah. Você entendeu? O recorde, na real, assim, o tanto que eu fiz, o dobro do recorde anterior, surgiu na hora lá. Eu falei, então é isso aí que eu vou fazer, porque eu tô com tempo. E, cara, eu tô embaralhando, e a mão doendo, e o pau quebrando. Aí vai anoitecendo. Começou a anoitecer muito. Era 9 horas da noite, né? Eu comecei 9 da manhã até 9 horas da noite. E aí eu perguntei, e aí, Jack, quanto que falta? Porque ele tava contando, tinha um mostrador. Ele falou, cara, despreocupa, vai fazendo. E eu tô indo, e o tempo tá acabando, Por fim, eu consigo dobrar. Então eu bati o recorde pelo dobro do recorde anterior, Uhum. com 11 horas, 59 minutos e 52 segundos. Uau, parabéns. E aí, cara... E pra mandar isso pro Guinness? Não, aí eu mandei, aí editamos os vídeos lá, porque eram 4 câmeras que elas tinham que ficar simultâneas, fizemos live e tal. Ou seja, Mandei havia tudo. critérios pra você Muitos. poder realmente ser Dá reconhecido. trabalho. Uhum. Não é só bater o recorde, tem toda uma logística ali. Uhum. E aí, de fato, né, eles mandaram, assim, semanas depois, a resposta de que o Foi recorde aceito. foi aceito, e até hoje tá lá. Não batido ainda. Não batido ainda. Eu até falo com alguns amigos mágicos, né, muito bons, inclusive, que dominam a arte também do embaralhamento faro, que não é uma técnica fácil, Uhum. né? Assim, você imagina, né, que é bem complexo até, porque se você erra Sim. uma ali, já era. Mas eu tenho alguns amigos que dominam bem, e eu falo com eles, bate o recorde, tenta bater, porque eu vou ficar feliz da vida em tentar quebrar de novo o recorde. Com né? certeza. Mas esse ano, eu queria fazer esse ano, tá? Mas eu não sei se vai dar tempo. Mas eu quero fazer um outro recorde. Aí é surpresa ainda. Não mas eu podemos quero, falar. Mas eu quero bater um outro recorde Que massa. para fazer uma homenagem para minha filha, né? Uhum. Que é a Aurora, tá com 2 aninhos e meio, então... Essa foi pro seu filho. Essa foi pro Daniel. Uhum. E aí, para ela não ficar enciumada, eu quero homenageá-la também com Um recorde. um outro recorde. Uma forma diferente, melhor que escrever um livro, hein? Exatamente. Mas eu não Não desistiu da ideia do livro. do livro, não. Eu não desisti do livro, não. Quero muito sentar pra escrever. Cara, na realidade, se eu pegar todas as minhas anotações no Evernote, por exemplo, dá uns 3 livros. Eu tenho só que sentar e compilar. Mas algo no sentido de motivação. Sim, bem assim, sobre tudo, cara. Tem muita coisa lá. Sobre empreendedorismo, principalmente, assim. Insights, coisas que insights você e tudo aprendeu mais, e ouviu. técnicas ali. E sim, cara, a parte motivacional. Porque no final das contas, o que vale são os obrigados. Ah, Mas com não o certeza. obrigado para o ego, o obrigado para a alma. Que é aquele... Esse é o mais importante. Você mudou minha vida, sabe? Top, hein? Aquilo que você disse mexeu comigo a ponto de... Cara, isso é que vale. Então, eu sim quero escrever um livro. Porque Top, hein? eu ainda quero ter esse gostinho de, assim, vamos dizer, abençoar as pessoas, Com né? certeza. Através do livro também. Bom demais. Onde você quer chegar? Como você se enxerga daqui 20, 30 anos? Olha, eu falo muito isso, assim, com amigos, familiares, né? Minha esposa, a gente fica filosofando demais. Mas eu sempre falo que, pô, eu quero morrer bem velhinho. Bem velhinho. Então, assim, eu com 100 anos... Assim, eu já fiz as contas de quanto tempo eu tenho que viver para fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Chega em 127 anos. Uau. Bom, eu não vivendo até os 127, vivendo até os 100 tá bom, né? Mas sim, quero viver bastante, porque eu quero produzir muita coisa ainda. Mas onde eu quero chegar? Cara, no final das contas, analisando bem friamente, eu já cheguei onde eu queria chegar. Uau. Eu já cheguei onde eu queria chegar. Que legal. Eu, sim, tenho minhas empresas, eu tenho a mágica, eu tenho minha família,
eu tenho meus amigos. Cara, quando eu olho pra isso tudo, eu falo assim, cara, já cheguei. É Que isso top, aqui, hein? é isso aqui. Óbvio, continuar fazendo o que eu faço, Sim. assim, abençoando mais as pessoas, levando, né, uma palavra legal de motivação ali para as pessoas, mas é isso, cara, é isso. Assim, eu até brinco, né, uma vez eu tava conversando com um amigo sobre, enfim, capitalismo e o mundo e tal, e aí ele virou para mim e falou, pô, mas e você fica aí falando, porque no final das contas, você fica trabalhando e trabalhando, trabalhando, pelo que o dinheiro pode comprar. Assim, me chamando de certa forma de hipócrita, né? Sim. Eu falei, olha, eu concordo com você. Eu trabalho, sim, pelo que o dinheiro pode comprar. Porque Claro. aquilo que o dinheiro não pode comprar, eu já tenho. Que é o imaterial, né? Exato, cara. Eu já tenho. E aí ele parou, ficou olhando, pensando. Acho que naquele momento ele caiu na real de várias coisas, né? Sim. Começou a repensar algumas coisas da vida. Da vida dele. Mas eu repenso isso todos os dias, cara. Tudo que o dinheiro não pode comprar, eu já tenho. Que top, hein? E sou muito feliz com isso. Assim, sigo, né, no caminho aí de Uhum. fazer mágica, encantar as pessoas. Cara, nada paga esse sorriso, sabe? Não. Nada paga, assim, essa... É uma brincadeira gostosa aqui. E no final das contas eu vou voltar pra casa e pensar, pô, que legal. Matheus se divertiu, cara. Você vai voltar pra casa, pô, que legal. E sensacional. tal, aquela mágica, aquela história, etc. Aquele do dinheiro, e aí ri, gargara. É aquele sonho, né? Aquele fetiche ali de, cara, imagina se eu pudesse transformar. Então, assim, isso é muito gostoso. Cara. Legal. É muito bom. Com certeza. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não tenha te perguntado antes da gente ir pro top 10? Não. Aquela coisa assim, Matheus, isso não pode ficar de fora. Rapaz, a gente conversou sobre A gente tudo foi bem aqui. amplo, né? Fomos em conversamos sobre tudo, né? Aqui. Inclusive, olha só, deixa eu ver aqui. Conversamos sobre tudo, cara. Não, Aham. foi excelente o papo. Que legal. Tem uma mágica final? Deixa eu ver. Posso tentar. Posso fazer aqui sim. Posso fazer. Não ia, não tava. Não tava Ah, programado. não, tem. Deixa É de baralho ou é outra coisa? Deixa eu te mostrar uma, cara, Aham. que o pessoal pergunta, né, às vezes, sobre Sim. qual é a mágica que você mais gostou de fazer, etc. Essa pergunta é difícil. A mágica mais marcante, Mais vamos dizer marcante, assim. etc. A Mas que você mais gosta de fazer. mas eu tenho uma mágica que eu falo que é a mágica de $1 milhão, de $1 milhão, no caso, né? Uhum. Literalmente. Como assim? Olha só que interessante. Quer ver? Você sempre tá de casaco, né? Por causa disso, né? Não. Inclusive, eu vou até tirar o casaco. Pra não falar que tem nada aí. Pra não falar que não tem nada na manga, não tem nada em lugar O nenhum. mágico sempre tem uma carta na manga, né? Cara, É isso que a gente ouve a vida inteira. Mas não tem não. Esse teu baralho aí é muito doido, nossa. Aqui, quer ver? Vou até tirar. Gente, agora que eu vi, sua camisa tá com fosque personalizado aí. Isso aqui. Isso é marketing pessoal dos bons. Que é isso, Isso aqui, na época o pessoal falou, você pode colocar suas iniciais. Eu falei, perfeitamente, colocarei. Sensacional. Agora que eu reparei, olha só. Não é? Mas as mangas não tem nada a ver, tá? Eu não utilizo as mangas pra fazer as mágicas. E é interessante até tirar aqui. É verdade isso? É verdade, cara. Olha. Eu não utilizo aqui. Hoje, por exemplo, eu não fiz nada com as mangas. Nada. Olha que interessante. Essa mágica é a mágica de $1 milhão. Ah, você vai usar o celular? Olha que legal. Eu, como falei, eu tinha uma construtora. Aham. Dá pra ver aqui o celular? Dá. Dá pra ver? E eu lembro que uma vez tinha um cliente que ele viu um apartamento meu e ele viu um apartamento de uma construtora concorrente minha. Uhum. Só que é o seguinte, cara. Os dois eram excelentes. Não tinha como eu competir, seja por Com preço, outro, aham. por qualidade. Era a mesma coisa. Óbvio, um tinha umas diferenças que o outro não tinha e tal, mas era tudo muito assim. Compatível. Aham. Por exemplo, até o lado do sol era o mesmo. O sol nascia pra cá, batia na sala. Até isso era igual. É isso que eu virei pra esse rapaz e falei, olha, história real. Eu falei, olha, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que vai ganhar o quê aqui? Pelo atendimento, etc. Pensei Sim. comigo. Cara, você decida, traga sua esposa, eu explico mais detalhes que precisar, etc. Enfim. E aí, eu virei pra ele, na hora de ir embora, Uhum. eu virei pra ele e falei assim, mas aqui, obrigado pelo tempo, né? Foi muito bacana a reunião. Me dá uma ligadinha depois. Traz sua esposa, vamos bater um papo e tudo. Aí ele falou, não, beleza, me passa o seu telefone. Eu falei, ih, rapaz, eu tô sem cartão aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir um pra você. E aí que começa a coisa. Você pode olhar aqui o celular, pra não ter erro, eu não uso nem capinha.
Nem Eu vi capinha, mesmo. uso pra não dar... E Aham. depois eu posso falar sobre isso também. Eu não uso nem capinha pra não dar... como é que fala? Pra não causar desconfiança. E eu virei pra ele... Eu já tô totalmente desconfiado do que E- vai acontecer aqui. E eu virei pra ele e falei assim: não tem problema não, eu não tenho cartão aqui, mas eu imprimo um pra você. Aí ele falou: não, não precisa, não, faço questão. Tirei então meu celular e fiz isso aqui. Apertei nesse aplicativo e ele imprimiu o meu cartão, certo? Uhum. E aí eu olhei, perguntei pra ele: tá bom? A impressão tá boa? Aham. Aí ele falou: uai, não entendeu nada? Tá. Eu falei: então beleza. Toma aqui meu cartão. Sensacional, Cara, cara. isso é história real. Como que faz isso, gente? Isso é história real. E o mais interessante, sabe o que é? Fenomenal. Ele fechou o apartamento. Adorei. Que era, na época, mais ou menos R$1 milhão. Uau, mas então essa mágica te valeu 1 milhão mesmo. E aí eu pensei, Que não. vale Ele em moedas fechou. de ouro, que vale mais do que Exa- dinheiro. E aí eu pensei comigo, não, ele fechou, óbvio, por causa da qualidade, etc. Mas na hora de assinar o contrato, É a ele virou mágica. pra esposa dele e falou assim: não, o outro apartamento era muito bom, esse aqui também. O outro apartamento tinha não sei o que, não sei o que, esse aqui também. Mas o cara é mágico! E assinou o contrato, bicho. Aí eu olhei e falei, tá Que aí. legal. Ou seja, efeitos práticos. Valeu 1 milhão de Da reais. mágica, né? Então, cara, é isso. A mágica abre portas. A Que mágica legal. abre essas portas e tal, e eu acho muito bacana. Muito bom. Parabéns pelo seu talento, viu? Obrigado. Agora a gente vai conhecer 10 preferências pessoais do Luiz Foschi no nosso quadro Top 10. Vamos lá, primeira pergunta para o Luiz Foschi. O que você queria ser quando criança? Quando criança, rapaz, Aquele desejo primeiro. eu queria ser cineasta. Olha, Cineasta. que legal, hein? Cineasta. Muito bom. Mas não era nem ator de cinema. Eu queria ser meio que o produtor do cinema, sabe como que é? Entendi. Que vem nessa coisa do empreendedorismo, de fazer Uhum. acontecer. Então eu sempre Sim. pensava, quem é que faz o filme? Eu quero ser esse cara. Top. Sempre quis ser cineasta. Prato predileto. Rapaz, espaguete à carbonara. Mas peraí, tem outro. Uhum. Tem outro. Filé ao molho gorgonzola. Aí sim, hein? E esse eu vou te falar, cara, minha esposa faz um... Meu Deus do céu. Espetacular. Meu Deus do céu. Top, hein? É isso aí. Muito bom. Um filme ou uma série? Melhor filme já feito na história da humanidade. Tem vários, na realidade, Aham. mas o meu favorito é De Volta para o Futuro. Ah, De Volta para o sensacional, Futuro, né? cara. Agora tem, né, Senhor dos Anéis, aí você pode... Matrix, a lista é longa, mas Tem. De Gosto de Volta todos para o esses também. Futuro tá na minha preferência. Qual que é o seu talento escondido? Eu vi que você é uma pessoa de muitos talentos, mas qual que é aquele guardadinho aí que ninguém sabe? Cara, um talento escondido Nossa, esse eu vou desenterrar mesmo. Uhum. E quando eu era criança, eu pintava. Olha. Pintava a óleo, Uhum. quadros, né? Inclusive lá na casa da minha mãe tem vários quadros que eu pintei. E eu acredito que até hoje, assim, se eu pegar pra pintar alguma coisa, eu vou conseguir fazer. Só faltou tempo pra dedicar, porque você foi pra outras habilidades, né? Não, mas, cara, os quadros... Eu olho e eu duvido que eu pintei. Eu olho, Olha. rapaz, eu pintei isso aqui mesmo? São quadros bonitos, né? Que top. E aí eu fico admirado comigo mesmo. Só que era o Uhum. seguinte, cara, quando eu era mais novo, quando eu era criança, assim, 12 anos, eu era meio gênio, eu acho, sabe? Uhum. Com o tempo eu fui ficando bobo. Mas eu era bem inteligente, assim, tanto que essa questão dos quadros mesmo, Aham. eu tocava piano muito bem, de ouvido, assim, né? Aí depois que eu fui ficando mais velho, eu fui ficando bobo. Então, eu acho Entendi. que, não sei não, mas quando eu era criança... Então, talento escondido, eu diria a Pintor. pintura. Top. É. Uma viagem inesquecível. Ainda mais pra alguém que já apresentou tanto fora, né? Olha, tem uma viagem... Uma. Cara, A mais top, a Eu sou principal. apaixonado com a Disney. Uhum. E eu sempre penso na Disney. Eu e minha esposa, Tá quando a gente toda vai a magia conversar... tá aí, né? Vamos viajar pra onde? Eu morro de vontade, por exemplo, de ir pra Finlândia, lá pros países nórdicos e tal. Mas vamos pra Disney? É sempre assim. Agora, a viagem pra Dubai, ela foi especial. Ah, sem dúvidas. Pra Coreia foi muito legal também. Uhum. Mas essa de Dubai foi massa, porque eu vi uma Dubai... Putz, Las Vegas. Las Vegas, talvez... Então peraí. Talvez a viagem mais inesquecível tenha sido a primeira vez que eu entrei em Las Vegas. E aí eu vi aquela magnitude, aquilo ali pra mim me marcou demais. Que top. Las Vegas. Maravilhoso. Eu diria. Você tem animal de estimação? Tenho. Cachorrinho, o Lulu da Pomerânia, o Ragnar.
Mas assim, ele não é carnívoro sanguinário Entendi. como o Viking, mas Aham. é uma fofurinha, um Hag. Top, um livro. Um livro. É, o mais especial que você indica aí. Olha, eu tenho um carinho especial, um livro até que eu reli esse ano, é um calhamaço desse tamanho, mas é maravilhoso, que é o Conde de Monte Cristo. Já li. Maravilhoso. Muito bom. Conde de Monte Cristo. Ele, assim, ele é uma Mas fala de aula... vingança também, né? Não, assim, o Conde de Monte Cristo, ele é uma literatura, ele fala da superação, etc. Mas sim, o Edmond Dantes, no final das contas, ele é bem malvado, né? Quando a gente parar pra pensar. Mas eu tenho um carinho pelo Conde de Monte Cristo, porque quando eu peguei ele pra ler, há muito tempo atrás, sei lá, eu tinha uns 15 anos de idade, ele me marcou muito. Sim. Sabe, é um livro assim, ele é bonito de se ler também. Uhum. Ele é bem escrito demais. Agora, tem muito livro. Bom, falando de histórias, né? Todos os livros do Sherlock Holmes. Sou fissurado ali com Sherlock Holmes. O Conan Doyle escreve muito bem. Vários livros do Stephen King. Ele escreve muito bem. E aí tem a série Harry Potter, por exemplo. Senhor dos Maravilhosa. Anéis. Enfim, ficaria horas falando de livro e eu tô falando de ficção. Agora, de não ficção, que são os livros ali. O meu primeiro, né, livro de empreendedorismo, a gente nunca esquece. O primeiro livro de empreendedorismo. Embolei aqui pra falar. Mas é o Pai Rico, Pai Pobre. Maravilhoso. Excelente, excelente. E assim, muita gente fala, livro de Autoajuda. autoajuda. Cara, foi o livro que me acendeu aí, vamos dizer, para essa questão da literatura do empreendedorismo, sabe? Muito bom. E depois disso, cara, inúmeros, tem muito livro. O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, excepcional. Enfim, Show. tem vários aí. Show. Uma personalidade, alguém famoso que você admira? Nossa. Tá, já citado, inclusive, né? Eu falei da Disney, o Walt Disney, cara. O Maravilhoso, Walt hein? Disney é uma personalidade que, assim, de vez em quando, nos meus... Eu elejo, né, algumas personalidades para serem os meus cabeças Referências, ali, aham. as referências. Então, de vez em quando eu penso, o que o Walt Disney faria, né? O que, sei lá, no caso do empreendedorismo, tá? O sim. Steve Jobs, por exemplo, faria. Na maioria das vezes, no tratamento interpessoal é horrível, mas na tomada de decisão empresarial é top. E aí eu vou filtrando ali. Mas o Walt Disney, ele tem um carinho especial ali Show. na minha prateleira ali, sabe? A última coisa que você pesquisou no Google? Bom, eu posso olhar aqui. não Pode, lembro. Pode colar, ué. Posso colar? Deixa eu ver. A última coisa. Olha, 7 fatos curiosos sobre o horário de verão. Ah, estão falando que vai voltar, né? Porque vai voltar, não vai. Aí eu... Isso até é uma coisa interessante, porque olha só. Tudo que eu vejo, escuto, leio, eu sempre penso em alguma curiosidade sobre aquilo, né? Então, o horário de verão. Aí a primeira coisa que eu pensei, quando será que o horário de verão foi criado? Né? E aí eu descobri, de Pesquisador, fato, aham. pelo Benjamin Franklin em 1754, salvo engano. Aí eu tenho que pesquisar aqui, porque eu gravei ali eu tô te falando assim, Sim, pelo que eu de li pronto, rapidamente hoje. Mas eu gosto muito dessas curiosidades. Então, muita coisa que eu vou pesquisar no Google é alguma coisa que a gente tá conversando, e aí, eventualmente, eu falo, tipo, uma curiosidade sobre aquilo que a gente tá conversando. Eu gosto muito disso. Top. E uma frase, pensamento ou filosofia de vida, algo pra gente fechar aí o nosso bate-papo. Olha, nossa, de supetão assim, mas é uma frase que eu falo muito. É uma frase que eu falo muito, inclusive. Pegue uma carta. Qualquer carta. E no final das contas não tem nada a ver com carta isso. Mas às vezes tem a ver com as escolhas que a gente faz na nossa vida. Ou mais do que isso, as escolhas que a gente não faz. Por exemplo, quando eu casei, o meu discurso de casamento, inclusive, foi sobre isso, né? Eu tava muito feliz no dia, aquela coisa toda, e em meio a várias declarações, eu sempre penso naquela ideia todo mundo fala, porque você vai se prender a uma pessoa só, né? Você vai casar, vai se prender a uma pessoa só. Mas no final das contas, a verdadeira liberdade é essa. É você poder voar, mas escolher pousar ao lado de alguém. Maravilhoso. E no final das contas, quando eu falo sobre isso, né? Pegue uma carta, qualquer carta. É tipo assim, claro, no sentido da mágica, Sim. mas num sentido um pouco mais amplo, talvez, e filosófico. Cara, eu tô pensando nisso agora. Mas num sentido bem amplo, mais filosófico,
Faça as escolhas da sua vida. Não deixa ninguém fazer as escolhas da sua vida, não. Faça as escolhas da sua vida. Pegue uma carta. E qualquer carta, qualquer que seja ela, escolha. Mas fique com ela. Aquela escolha, assim, mantenha-se na escolha. Porque, cara, a dúvida, aquela eterna dúvida. Eu vou te falar, cara, a certeza, ela não existe. Não. No final das contas, como eu brinco sempre, né? Falei com você, falo com todo mundo que eu faço mágica. E se você tivesse pegado uma a mais ou uma a menos? Uhum. Quando você vai chegar em casa, vai deitar no travesseiro e pensar isso. Vai. Cara, e é a vida. Quantas escolhas, quantos sims eu dei? Foram alguns, mas quantos nãos eu dei? Porque para cada um sim tem inúmeros nãos. Verdade. Então é isso, no final das contas eu acho que é isso. Pega uma carta, qualquer carta. Maravilhoso. Luiz, só tenho que te agradecer. Eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos seus insights. Aprendemos muito com você, divertimos muito com as suas mágicas. A sua trajetória é abençoada, lindíssima. Obrigado. E quero te desejar muito mais sucesso que você já tem, que você alce voos cada vez maiores e que você continue aí sendo sempre essa pessoa iluminada e abençoada. Que legal, cara. Obrigado. E parabéns aí pelo projeto, parabéns pelo podcast. E que venham mais temporadas, tá? Sucesso sempre aí. Amém. E vamos com tudo, cara. Conte sempre comigo. E é isso aí. Pra quem tá em casa assistindo, tchau também. E até a próxima, né? Com certeza. Tamo junto e obrigado por acreditar. Valeu demais, meu irmão. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nas suas redes sociais, seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, até mais!